Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula vamos dar seguimento ao estudo dos métodos de análise para circuitos elétricos, hoje fazendo análise de malhas com fontes de corrente. Espero que você tenha um excelente aproveitamento. Então vamos lá, vamos começar. Então, métodos de análise, dando seguimento. Na aula passada vimos a análise de malhas e hoje com fontes de corrente, ok? Então, de uma forma geral, a metodologia é a mesma, apenas com o acréscimo de um pequeno detalhe com relação à questão da fonte de corrente, tá bom? Então vamos lá complementar esse estudo de análise de malhas. A análise de malhas para circuitos contendo fontes de corrente, dependentes ou independentes, pode, à primeira vista, parecer complicado. Então, no primeiro momento, você pode até se assustar, até porque, à medida que você se acostuma a fazer a análise de malhas no método que a gente estudou na aula passada, que é um método mais claro, mais objetivo, então, quando você tem fonte de corrente, você vai ter que usar um pequeno artifício, mas que, quando você for executar propriamente dito, na verdade, a tendência é até facilitar, digamos assim, o cálculo para você encontrar as equações e também encontrar as variáveis que você tem interesse, tá bom? Então, vamos lá. Porém, sua aplicação é muito mais fácil que aquela apresentada na aula anterior, como eu acabei de dizer, pois a presença de fontes de corrente reduz o número de equações, E com isso, logicamente, facilita os cálculos, ok? Seguindo, considere os dois casos possíveis a seguir. Então vejamos. Caso 1. Quando existe uma fonte de corrente apenas em uma malha, como a figura a seguir. Então, temos aqui, nessa figura, nesse circuito, uma fonte de corrente, aqui, de 5 amperes, uma fonte de corrente independente, aqui na malha 2. Então, é esse caso 1 aqui. Então, vamos ver como é que a gente vai tratar esse caso. Aí, novamente, o circuito. Aqui, o que a gente já pode fazer? Fazemos I2, que é a corrente, sentido horário, corrente da malha, igual a menos 5 amperes. Então, ela já tem um valor específico. A fonte de corrente no sentido anti-horário, mas como a gente já vem falando, quando a gente adota na análise de malhas, é sempre importante a gente adotar sempre um padrão. Então, vamos considerar aqui o sentido horário. Então, I2 vai ser igual ao quê? Está contrário à fonte, menos 5 amperes. E escrevemos uma equação de malha para a outra malha da maneira usual. Ou seja, para esse caso aqui, eu já sei que meu I2, menos 5 amperes, agora eu vou tratar, digamos assim, da outra malha, malha 1, fazendo, digamos assim, de forma a padrão, como a gente fez na aula passada. Então, corrente saindo da fonte de 10 volts, de positivo para negativo. Então, menos 10, está aqui. No resistor entrando, mais 4 e 1, mais 6, e 1. Menos de 2, desce 1, sobe 2, mais 6 e 1, menos de 2. Tem algum outro elemento aqui? Não, então igual a 0, Aí você vai tratar aqui, abrir, o 6 e 1, mais 4 e 1 igual a 10. 6 vezes menos de 2, menos 6 e 2. Pode passar o menos 10 para o segundo membro, igual a 10. Aí você chega à equação. Então, o que acontece? I1, logicamente, você aqui já pode substituir o I2 por menos 5 amperes, menos I2, menos, dá 5. Então, I1 mais 5, então 6 vezes 5, 30. 30 menos 10 dá 20, 20. Então, o 20 passa para o outro lado da equação, fica menos 20. 6 e 1 mais 4 e 1 dá 10 e 1. Então, menos 20 dividido por 10
dá menos 2 amperes. Então, I1 igual a menos 2 amperes aqui para esse circuito. Então, você vê que, para esses casos, na verdade, você até simplifica, reduz a quantidade de equações e torna, né, a solução mais objetiva. Então, não é para se assustar. Quando você se deparar, né, num circuito que tem a fonte de corrente e for realizar o cálculo pela análise de malhas, como aqui, digamos assim, uma certeza de que você vai conseguir resolver com mais simplicidade. Continuando, caso 2. Quando uma fonte de corrente existe entre duas malhas, como a figura a seguir. Então, aqui eu tenho uma fonte de corrente também independente, de 6 amperes, aqui entre as duas malhas as malhas 1 e 2, tá? Tá bom? Então, como devemos proceder quando nos depararmos com uma situação semelhante a essa? Então, vamos ver. Criamos uma supermalha. Então, aqui o primeiro detalhe é que a gente vai ter o que se chama de supermalha, excluindo a fonte de corrente e quaisquer elementos a ela associados em série, como mostrado na figura a seguir. Então, vamos criar uma supermalha, aqui pontilhada, né? E vamos tirar essa fonte de corrente e qualquer elemento que esteja em série. Nesse caso, esse resistor de 2 ohms. Então, esse ramo todo aqui ele é excluído, né, aqui do circuito. E a gente monta um novo circuito para fazer, né, o raciocínio como se não tivesse, né, essa supermalha. Então, aqui é excluir estes elementos. Fonte de corrente de 6 amperes, independente, e o resistor de 2 ohms. Observando aqui, ó, minha I1, né, malha I1, sentido horário, malha I2 também sentido horário, ok? Beleza? Então vamos lá, vamos avançar e ver como é que a gente conclui isso aí. Então temos aqui, né, um novo circuito, já com aquela supermalha extraída. Observe que os dois lacinhos, né, das malhas 1 e 2 estão aqui presentes com seus respectivos valores, I1 e I2. Tá? E aí o circuito ali sem a supermalha. Então, olha como é que é simples. Uma supermalha é resultante quando duas malhas possuem uma fonte de corrente dependente ou independente em comum. Então, foi a supermalha que nós extraímos aqui. E criamos uma supermalha como a periferia de duas malhas e a tratamos de forma diferente. Tá? Então, essa supermalha, novamente, é importante a gente reprisar aqui para fixar bem o conceito. Uma supermalha resultante quando duas malhas possuem uma fonte de corrente. Então, está aqui. É aquela fonte de corrente que a gente mostrou, né? Eliminando aquele ramo. Dependente ou independente em comum. Criamos uma supermalha como a periferia de duas malhas. Olha aqui, a periferia de duas malhas. E a tratamos de forma diferente. Como assim? Vamos ver. Novamente aí o circuito. Se um circuito tiver duas ou mais supermalhas que se interceptam, elas devem ser combinadas para formar uma supermalha maior. Tá? Tá aqui, né? Uma supermalha maior. Então ela está aqui. E como a gente vai fazer isso? Tratamos de forma diferente. Como assim? Como de forma diferente? Porque a análise de malhas aplica a LKT, Lei de Kirchhoff de tensão, como a gente já aprendeu na aula passada, que requer que saibamos a tensão em cada ramo. Tá? Cada ramo, já sabemos também a definição de ramo. E não conhecemos a tensão em uma fonte de corrente de antemão. Né? Ou seja, no primeiro momento a gente não tem ideia do valor da tensão na fonte de corrente. Tá bom? Então, por isso, devemos fazer, né, esse método, né, diferente do anterior. Tá? E como isso vai se processar? Tenha calma que a gente já está chegando lá. Então, vejamos. Porém, uma supermalha deve realizar a LKT. Ok? E com a fonte de corrente, né, a gente não pode fazer isso aí. Então, como qualquer outra malha,
Ou seja, vamos fazer LKT como a gente fez, né, na aula passada. Assim, aplicando a LKT. Então, finalmente, né, vamos ver como isso se processa. Aqui, da esquerda, temos aqui o quê? A primeira malha, né, onde a corrente I1, o I1 está saindo aqui da fonte de tensão, do lado positivo. Como fizemos na aula passada, vai ser o quê? Menos 20. Esse I1 vai passar aqui no resistor de 6 ohms, não é isso? Ele vai entrar, então, mais 6 ohms. Seguindo, aí eu estou aqui nos 10 ohms. Aqui nos 10 ohms, quem que passa aqui no de 10 ohms? Já estou aqui na malha 2, ó. Vai ser o I2. Então, aqui que está o detalhe. I1 eu vou tratar aqui no lado esquerda e aqui da direita eu vou tratar aqui com o I2. Mais 10 e 2. Então, eu vou ter na mesma equação as informações das duas malhas. Então, aqui no resistor de 10 ohms, mais 10 e 2. E no resistor de 4 ohms, lógico, né? Também, ó, o I2 que está passando por ele. O I1 não tem nada a ver com 10 ohms nem 4 ohms. Tá? Então, 10 e 2 mais 4 e 2. Tá? Fechando aqui a equação. Então, resumindo, quando eu tenho a questão aí de supermalha, eu vou, né, trabalhar com as duas malhas, né? Só que cada uma, né, a sua corrente vai tratar onde ela realmente tem, digamos assim, envolvimento. O I1 tem aqui no 6 ohms e o I2 no 10 ohms e 4 ohms. Ok? Simples assim. Mas ainda tem outro detalhezinho que a gente vai complementar. Vamos fazer passo a passo para ficar bem claro. Então, está aqui novamente a equação, né? Como eu falei, menos 20 mais 6 e 1, mais 10 e 2, ó, aqui já na segunda, mais 4 e 2, igual a zero. Ou seja, ajustando aqui, né, os valores, né, tenho 10 e 2 mais 4 e 2, 14 e 2. E aqui mais 6 e 1, mais 14 e 2, e menos 20 passo para o outro lado, mais 20. Então, a primeira equação está concluída. Mas ainda falta, né, a parte lá que eu extraí, né, que é a ali da supermalha, que separa, né, digamos assim. Vamos lá. Aplicamos agora a LKC a um nó no ramo no qual as duas malhas apresentam uma interseção. Então, aqui que está o detalhe. Vamos aplicar agora LKC no nó, no ramo no qual as duas malhas apresentam uma interseção e que nós, né, retiramos lá. Aplicando a LKC ao nó zero da figura a seguir, vamos ver, aqui, ó, novamente, nó zero, ó, aquele ramo que tiramos, né, ok? Que a gente excluiu, ok? Como é que funciona isso? Observe, ó, o I1 está vindo aqui, né? Ele vai e sai aqui, ó, o I1 aqui embaixo, o I2 também está vindo aqui embaixo. Daqui eu já, no nó zero, eu percebo que I2 vai ser igual a I1 mais 6 amperes, tá bom? Então, I2, I1 mais 6. E eu tenho a outra equação que nós vimos no slide anterior, que foi retirada, né, do supermalha, né, dos dois, como fizemos, que é 6 e 1 mais 14 e 2 igual a 20. Olha aqui, I2 igual a I1 mais I6. Basta eu substituir aqui o I2 nessa segunda equação, encontro I1, depois de I1 volto aqui na primeira e acho I2. Simples assim, fica de uma forma bem tranquila. Então, I1, né, vai ser igual a menos 3,2 amperes e o I2, substituindo novamente ali, igual a 2,8 amperes, tá bom? Então, substituir 2 aqui nessa segunda equação, vou achar o valor de 1, menos 3,2 amperes. Esse menos 3,2 substituo aqui nessa primeira equação, encontro que I2 é igual a 2,8 amperes. Beleza? Esse é o processo, bem tranquilo, não tem nenhum tipo de dificuldade, apenas, digamos assim, a adaptação. Você fazer, observando no circuito, fonte de corrente, vai fazer pelo método das malhas, identifica ali aquele ramo que está dividindo ali as malhas, você faz, né, pelo método. Primeiramente, fazendo, né, a LKT,
montando lá a equação ou equações que se fizerem necessárias. Ao final, você vai aplicar LKC no ramo, né, que você extraiu, como a gente, dentro do circuito original, como a gente fez aqui, tá bom? Essa é a metodologia, não tem nenhum tipo de dificuldade. Observe a seguinte propriedade de uma supermalha, tá? Então vamos aos detalhes finais aqui, conceituais, como a gente fez na aula passada. 1. A fonte de corrente na supermalha fornece a equação de restrição necessária para encontrar as correntes de malha. Então, basicamente, digamos assim, nos dá a condição para finalizar, fechar todo o entendimento, né, do que montamos na equação ou nas equações das correntes de malha, tá? Como nós vimos ali, né, na situação anterior. Também, uma supermalha não possui corrente própria. Tá? Outro detalhe, ela não possui uma corrente própria. Uma supermalha requer a aplicação de LKT, bem como da LKC. Então, como a gente viu, né, esse é o grande detalhe. Você vai inicialmente trabalhar, quando extrai ali o ramo, né, que tem a fonte de corrente, a gente vai aplicar a LKT e ao final, aquele ramo que você retirou, você volta com ele e aplica ali a LKC, tá? Ou seja, a supermalha não possui corrente própria, porque como a gente viu, né? I1 e I2 ali, você a cada etapa, cada parte onde tem a influência de I1, você trabalha com ela. Na influência de I2, você trabalha com ela, tá bom? Então, são detalhes importantes, né, na metodologia, né, de análise de malhas com fontes de corrente. Vamos ao exemplo. Para o circuito da figura abaixo, determine I1 a I4 usando a análise de malhas. Então, temos aqui, né, um circuito onde, de cara, a gente já percebe aqui, temos aqui uma fonte de corrente de 5 amperes, uma fonte de corrente independente, outra fonte de corrente de 3,0, né, uma fonte de corrente dependente, e a gente observa que, a gente pode, primeiro olhando aqui, tem 3 malhas, né? 4 malhas, 1, 2, 3, 4. E que essas 3 malhas sofrem a influência aqui desses ramos com essas fontes de corrente, né? Onde a gente vai aplicar aqui, né, o conceito de supermalha, tá? Esse exercício, esse exemplo, né, bem interessante, tá bom? Então vamos lá fazê-lo, né, digamos assim, com bastante calma, tá bom? Para ficar bem claro. Solução. Primeiro, as malhas 1 e 2 formam uma supermalha, tá aqui, né? Primeira supermalha, malhas 1 e 2. Já que possui uma fonte de corrente em comum, que é essa daqui, ó, de 5 amperes. Tá bom? Então já vemos aqui a primeira supermalha. Da mesma forma, as malhas 2 e 3 formam outra supermalha, uma vez que possuem uma fonte de corrente dependente em comum, que é essa aqui de 3 e 0. Então, temos duas supermalhas, malhas 1 e 2 e malhas 2 e 3. As duas supermalhas se interceptam e formam uma supermalha maior conforme indicado. Então, as duas supermalhas, né, se interceptam e eu tenho isso aqui, ó, pontilhado. Ó. Ok? Então, vamos lá, vamos ir continuando. Agora, o que a gente faz? Primeiramente, identificamos a supermalha. A gente vai aplicar, logicamente, elimina, né, os ramos, né, que tem essas fontes de corrente, como nós mostramos anteriormente. E, na sequência, aplica a LKT, a malha maior, que vai ser, né, essa aqui pontilhada. Tá bom? Então, vejamos. O que eu vou ter? Eu estou começando a partir daqui, né, de cima. Né, aqui o I1, sentido horário. Ó, outro detalhe, mais uma vez, eu sempre estou reforçando isso, né? As correntes de malha sempre no sentido horário, ó, de 1 até I4. Então, começando por aqui. Mais 2 e 1, tá aqui. Aí eu venho, cheguei agora no resistor de 4 ohms. Mas quem comanda aqui, qual é a corrente de malha aqui? I3. Mais 4 I3, ó.
4 e 3. Eu volto aqui. O que é que eu tenho aqui no 8 ohm? Eu tenho I3 menos I4. I3 menos I4. Então, 8 I3 menos I4. Continuo. Opa, cheguei aqui no 6 ohm. 6 ohm é quem está aqui, é o I2. Mais 6 e 2, igual a 0. Então, essa é a expressão. Observou que nessa supermalha, nesse trecho aqui, a gente tem envolvimento, né, de 3 correntes de malha. I1, I2 e 3. Ok? Que está aqui montando a equação. Agora, reduzindo essa equação imensa aqui, eu tenho, ao final, I1 mais 3 e 2, mais 6 e 3, menos 4 e 4, igual a 0. Que aqui eu vou denominar a minha primeira equação, né, a necessária para se resolver. Tá bom? Então, essa é a primeira. Seguindo, para a fonte de corrente independente, aplicamos a LKC ao nó P. Onde está o nó P? Está aqui, ó. Para essa fonte de corrente independente aqui, ó, nó P. Então, aqui a gente já sabe que I2 é igual a I1 mais 5 amperes. Essa é a expressão 2. I2 é igual a I1 mais 5 amperes. Duas expressões. Vamos agora para a fonte de corrente independente, aplicamos a LKC ao nó Q. Vamos identificar o nó Q, que está aqui, ó. Eu tenho que I3 mais 3 e 0 é igual a I2. Ó, chegando ao nó, 2, saindo I2. Então, I2 é igual a 3 e 0 mais I3. I2, 3 e 0 mais I3. E I0, onde está I0? I0... Está aqui o I0, ó. Identificando o I0 é sentido contrário de I4. Então, I0 é igual a menos I4. Tá? Eu já tenho também essa relação. Substituindo aqui I0 por I4, né? Eu vou ter I2 igual a I3 menos 3 e 4 é a terceira equação. Beleza? Terceira equação. Agora a gente vai aplicar, faltou aqui essa malha 4, LKT na malha 4, conforme a gente já vem fazendo, tá? Observe que aqui, né, a minha corrente de malha aqui, 4, ela vai entrar na fonte de mais 10 volts. Então, aqui, se ela está entrando no positivo, vai ser mais 10. Então, vamos lá. Só para enfatizar. Eu tenho aqui 4, né? 2 e 4, né, no resistor, mais 8, que multiplica I4 menos I3, subindo, I3 está no sentido contrário, 8 e 4 menos I3. E aí, mais 10, como eu falei, igual a 0. Ajustando novamente essa equação, né, já que aqui eu tenho 8 e 4 mais 2 e 4 igual a 10, né, menos 8 e 3 mais 10 igual a 0. Então, é a minha equação. Cadê? Onde está? 5 e 4 menos... Ah, sim. Aqui eu vou ter 10 menos 8 e 3 igual a menos 10. Aí eu vou dividir tudo por 2, né? Então, 10 e 4 dividido por 2 dá 5 e 4. 8 e 3, menos 8 e 3 dividido por 2 dá menos 4 e 3. E menos 10 dividido por 2 dá menos 5, é a quarta equação, tá? Detalhe que isso é importante também, a gente sempre possível simplificar as equações para facilitar cada vez mais os cálculos. Então, eu tenho aqui até o momento 4 equações, né? 4 equações, então vamos reproduzir as 4 equações só para facilitar, que são essas aqui, né? Então, a partir desse momento, é aplicar conceitos matemáticos, né, de resolução de sistemas, né? Então, aí, cada um vai usar, né, digamos assim, a forma que achar melhor. Então, como eu fiz aqui? Então, vamos lá, ver como é que eu adotei. De 2, peguei a equação 2, que me faz uma relação I2 igual a I1 mais 5, né? Então, aqui eu tenho, vou achar o valor de 1 aqui em 2. I1 é igual a I2 menos I5. Tá? De 2 eu chego aqui a uma equação também número 5. Tá? Isso vai facilitar? Eu vejo que sim. Na minha forma de ver aqui, eu vejo que vai me facilitar e muito. Por quê? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 5 e substituir aqui em 1. Tá? Ou seja, eu vou substituir esse 5 em 1 aqui. Ó. E 1, eu vou botar I2 menos I5. Então, tá aqui. Ó. I2 menos I5, mais 3 I2,
mais 6 e 3, menos 4 e 4, igual a 0. E 2, mais 3 e 2, 4 e 2, né? Então, aqui eu tenho como achar o valor de 2. E 2 é igual a 4 e 4, né? Tá aqui, eu vou passando para o outro lado. 4 e 4, menos 6 e 3, menos 5 mais 5. Aqui era 4 e 4 dividido por 4. Eu tenho a equação número 6. Né? Equação número 6. Dentre essas aqui. Tá? Eu estou fazendo o método de substituição e eliminação. A verdade é essa. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai chegar lá. Então, tenho a equação número 6. Então, novamente, recapitulando aqui as expressões, né, que eu vou utilizar, eu vou novamente usar 1, 2, 3, 4 e a 6. Tá? Então, o que eu tenho aqui agora? Eu vou pegar a 6 e substituir na 3. Tá? 6 na 3. Então, aqui é I2, que é 4 e 4 menos 6 e 3 mais 5 sobre 4. Está aqui igual a I3 menos 3 e 4. Resolvendo aqui eu multiplico, né? 4 e 3, menos 4 vezes 3, 12. Tal. E, trabalhando ela, né, você vai encontrar aqui 16 e 4, menos 10 e 3, igual a menos 5. Estou na equação número 7. Rapaz, mas é assim mesmo, tá? Então, aqui eu tenho a relação de I4 com I3. Agora, 7 e 4. Pega 7 e jogo na 4. Desculpa, 7 com I4. Então, já fica fácil. Olha, aqui eu tenho I4 com I3 e aqui I4 com I3. Resolvendo esse sistema, eu seguramente já vou encontrar os valores de 3 e 4 e aí eu caminho para concluir minha questão. Então, I4, daqui 5 e 4, menos 4 e 3 igual a menos 5. 16 e 4, menos 10 e 3 igual a menos 5. Tá? Fazendo aqui pelo método da adição. Vou multiplicar a primeira equação por 10 e a segunda por menos 4, para eliminar um dos elementos. Tá? Então, novamente aqui, eu vou ter essa expressão aqui. Ó. Multiplicar a primeira por 10, né? Vou ter 54, menos 43 igual a menos 50, e a de baixo por menos 4. Menos 4 vezes 16 dá menos 64 e 4, mais 43 igual a 20. Ó, o I3 eu elimino. Ó, menos 43 mais 43, 0. 54 menos 64, menos 14 e 4, que é igual a menos 30. Então, I4 já tem aqui o valor da primeira. I4 vai ser igual a 30 sobre 14, que dá 2,143 amperes. Achando I4, eu acho I3. Não é isso? Na equação 4, 5 e 4 menos 4 e 3 igual a menos 5. Substituo aqui o I4 por 2,143. Tá? Eu vou ter 5 vezes 2,14, reduzindo, né, só para simplificar, menos 4 e 3 igual a menos 5. E 3, fazendo aqui, eu vou encontrar 3,93 amperes. Então, com I3 e 4, aí eu vou observando as outras equações e vejo quais que eu já posso considerar encontrar os valores de 1 e 2. Então, em I3, eu tenho que I2 igual a I3 menos 3 e 4. Então, já tenho I3, tenho I4, acho I2. I2, 3,93, que é I3, menos 3,2,14, que é I4. Então, meu I2, menos 2,5 amperes. E, finalmente, o I1, né, que falta o I1. Da equação 2, eu tenho que I2 igual a I1 mais I5. Tenho I2, acho I1. Menos 2,5 igual a I1 mais 5. Então, meu I1 vai ser menos 7,5 amperes. Com isso, né, encontrando todas as equações. Então, como podemos ver, o que deu mais trabalho aqui, ao final, foi o cálculo matemático, né, para encontrar as equações. Logicamente que nós estamos aqui fazendo, né, pelo método braçal, né, método braçal. Existem métodos computacionais, calculadores aí que você encontra isso mais rápido, mas o objetivo aqui é mostrar, né, o método de uma forma geral. Tá bom? Então, com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, né, eu coloco aqui, né, caso você tenha interesse em aulas presenciais, particulares, né, presenciais ou remotas, né, presenciais ou remotas,
para esta disciplina ou outras disciplinas, né, dentro da engenharia elétrica, eu tenho aqui, disponibilizo aqui para você o meu contato, né, via WhatsApp, e ficarei muito feliz em te, né, atender, tá bom? Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.